Eu sou o pastor Cláudio Parra e hoje eu quero falar com vocês sobre as portas da alma. Lá em Lucas, no capítulo 11, nos versículos 33 e 34, Jesus disse: Ninguém, depois de acender uma candeia, uma lâmpada, a põe em lugar oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas, quando forem maus, o teu corpo será tenebroso. Jesus, dentre várias interpretações cabíveis nesse texto, está nos mostrando que os olhos são a janela da nossa alma, que através deles nós podemos enxergar se existe em nós luz ou trevas. Se nossos olhos forem olhos luminosos, isso significa que a nossa alma está iluminada. Porém, se nossos olhos forem olhos de trevas, significa que o nosso interior está tenebroso. Além das janelas que permitem que a nossa alma receba luz, ou permite que do nosso interior saia luz, nossa alma também possui 5 portas, por onde as informações entram dentro de nós. E nós vamos falar sobre essas 5 portas e o que precisamos fazer para protegermos a nossa alma. Mas antes, eu queria contar um caso que aconteceu quando eu tinha 16 anos, que mostra exatamente como os nossos olhos refletem o nosso interior. Eu estava andando na rua, numa praça próximo aqui de casa, no centro de Belo Horizonte, quando um homem vem em minha direção, ele me para na rua, desesperado. Ele olha para mim e fala: jovem, eu não sei por quê, pois eu não te conheço, mas eu tenho certeza que você é um homem de Deus, porque os seus olhos brilham, porque tem luz saindo dentro de você. Quando eu olhei para os seus olhos, eu vi Cristo em você, e eu preciso de ajuda. E naquele momento eu ministrei aquele homem e foi uma bênção. E eu percebi que o maior privilégio que um cristão tem é ser um espelho que reflita a luz de Cristo e ilumine os homens como um farol. Mas para isso acontecer, a sua alma tem que estar iluminada por Deus. E para isso, você precisa entender como você pode alimentar a sua alma do bem ou do mal. Os 5 sentidos do nosso corpo. Estes 5 sentidos são as 5 portas da alma. Toda informação que a sua alma tem entra por meio deles em você. E como isso funciona? Desde que você nasceu, você aprendeu a codificar as informações que chegam pelos seus sentidos. Um grande exemplo disso é o alfabeto. Nós ouvimos sons, o nosso cérebro interpreta aqueles sons e gera uma informação por meio deles. Outro tipo de código que nós temos é o código da leitura, da escrita. Você lê um texto, o seu cérebro analisa aquelas letras e você interpreta e absorve uma informação através delas. Mas o seu cérebro também, a sua alma, ela consegue absorver informações através do seu olfato, cheiro de gás vazando, cheiro de fogo, um cheiro de um perfume, o cheiro de um alimento que te faz recordar da sua infância, o cheiro de uma flor. Você também se lembra e tem informações através do seu paladar. Esse alimento me faz bem, ele não faz bem. É doce, é amargo, ele é um alimento que ele me lembra coisas boas ou ruins. E tudo isso é codificado na sua alma. Nós também temos um sistema de codificação que é baseado em experiências passadas. Por exemplo, se você passou na sua vida
por uma experiência em que você se queimou com fogo, é provável que você tenha medo de fogo. E quando você olha para o fogo, você se afasta dele e tem um sentimento ruim, um medo. Isso significa que o seu corpo aprendeu com a sensação, com o calor, com o machucado, com uma experiência ruim do passado, e ele criou um mecanismo de defesa. Cláudio, não se queime mais, pois se você se aproximar do fogo, você pode se queimar e você vai sofrer com isso. E para evitar o seu sofrimento, eu vou colocar um medo de fogo em você. Pastor, ouvindo assim parece que tudo é muito simples, mas eu não consigo descobrir muitas vezes a origem dos meus medos, dos meus traumas, dessas barreiras que foram feitas para me proteger, porque às vezes elas me fazem mal. Às vezes eu preciso tomar uma atitude, mas eu tenho medo. Medo da perda, medo do abandono, medo de ficar sozinho, medo da escassez, por experiências que eu tive no passado, ou por informações que chegaram aos meus ouvidos, ou eu vi pessoas passando por isso, e o meu corpo, o meu interior, a minha alma, quer se defender, mas eu preciso enfrentar o medo e não consigo. Isso acontece porque a sua alma, ela é dividida em dois grandes blocos. O maior deles e o mais poderoso é o bloco do subconsciente. São as informações que foram guardadas, são as mensagens que a sua alma guardou para te proteger ou para direcionar a sua vida para um caminho bom ou para te afastar de um caminho ruim, mas que você não tem acesso direto a elas. E às vezes elas se expressam com déjà vu. Olha, eu já vi isso alguma vez antes, eu percebo que isso não é a primeira vez que eu vejo. Ou então com um sentimento, alegria quando aquilo te faz bem. Um sentimento de euforia quando você tem que se envolver mais naquele assunto ou naquela situação. Ou então um medo, uma angústia que você não sabe de onde vem, mas que te mostra que alguma coisa ali não te faz bem, não está fazendo bem para você e que te faz se mover daquele lugar, tomar uma atitude diferente. Algumas pessoas chamam isso de sexto sentido. Nada mais é do que o seu subconsciente te mostrando que alguma coisa vai dar certo ou não vai, baseada em uma história que está dentro de você guardada, de experiências, de vivências, de aprendizados. Hoje, eu quero que você entenda que a única forma de alimentar a sua alma é através da porta dos 5 sentidos, através do que você vê, do que você ouve, do que você sente com o seu paladar, com o seu olfato ou com o seu tato. E como então nós fazemos para termos uma alma luminosa? Nós precisamos prestar atenção naquilo que está entrando dentro de nós, nas sensações que nos rodeiam. Lembrem-se, essas sensações que entram pelos 5 sentidos serão interpretados e gerarão informações, lembranças em memórias e sentimentos. Então, como você fará? Você, em primeiro lugar, vai tomar cuidado com as informações que você está levando para a sua alma. Não veja o que você não deve ver. Não ouça o que você não deve ouvir. Não esteja próximo das pessoas que não devem estar próximas a você. Se afaste daquilo que não te faz bem. Como a palavra de Deus diz, fuja da aparência do mal. E em segundo lugar, mude a forma de interpretar essas sensações e informações que você recebe. Por quê?
Quando você recebe algo, você processa com todo o background da sua vida. Aquela informação, ela vai ser boa ou ruim, dependendo do background que você carrega em você no seu subconsciente. Mas você, em Cristo, tem o poder de mudar a forma com que interpreta essas sensações. Você consegue olhar para algo que te dá medo, buscar em Deus e transformar o medo em coragem. E nunca se esqueça, coragem não é falta de medo, mas é a capacidade que Deus te dá para enfrentar o seu medo e vencê-lo em Cristo Jesus. Então, querido, guarde a sua alma, proteja a sua alma através dos seus 5 sentidos, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus há de acender essa chama no seu interior, e você vai ser como farol, refletindo a glória de Cristo e levando essa luz a todos que estão ao seu redor. Nesse tempo de medo, seja a luz, o farol de Deus no mundo, para apontar o caminho que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.